E aí pessoal, tudo certo? A aula de hoje vai ser sobre geometria computacional. Só um aviso rápido, eu queria dizer que essa aula também está escrita no GitHub do Gema, toda em formato de texto, com as imagens. Então, se alguém quiser pegar para revisar depois, ou até mesmo acompanhar por aqui, é só entrar lá no github.com/cmcgema, eu vou deixar o link na descrição, e é só pegar por lá. Bom, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver definições de pontos e vetores, produto escalar, produto vetorial, distância de ponto a segmento, verificar se um ponto está dentro de um polígono convexo e também aprender a fazer a ordenação angular. Beleza, o que é um ponto, né? Um ponto ele é basicamente a junção de coordenadas x e y no plano cartesiano. Já um vetor ele pode ser representado por uma aresta direcionada entre dois pontos A e B. Por exemplo, aqui a gente tem os pontos 2, 4, 4 e o vetor que vai de A até B é esse vetor de dimensões 3, 3 de largura e 2 de altura. Bom, os vetores, na verdade, eles são classes de equivalência. Isso aqui significa que não importa em que lugar do plano eles estão, se um vetor tiver as mesmas dimensões, ele vai ser o mesmo vetor, não importa onde ele esteja. Por exemplo, esse vetor de dimensões 3, 2. Na imagem da esquerda ele está entre os pontos 1, 2, 4, 4. E na imagem da direita ele está entre os pontos 1, 3 e 4, 5. Porém, ele continua tendo as mesmas dimensões, então a gente considera que ele é o mesmo vetor. A gente pode, para mudar ele de espaço, a gente pode somar um vetor a um ponto. O que vai acontecer é que a gente vai fixar esse vetor, a base dele vai ficar no ponto que a gente somou. Mas outro jeito da gente enxergar isso aí é que a gente pode também transladar o ponto ao longo do vetor. Por exemplo, somando o ponto 2 ao vetor 3, 2, a gente vai estar somando as coordenadas deles. Então também é a mesma coisa que a gente pegar esse ponto aqui e transladar até 4, 4. Tá, o primeiro conceito importante aqui vai ser o produto escalar. Ele também é conhecido como dot product. Vocês vão ver nos tutoriais em inglês, ele vai aparecer por esse nome. E a gente consegue pegar ele por duas fórmulas. A primeira é essa aqui, baseada no cosseno. A gente vai representar ele por esse pontinho aqui, por isso que ele chama dot. E a gente tem que u dot v igual a norma de u vezes norma de v vezes o cosseno do menor ângulo entre os dois. A gente também pode obter esse cara aqui pela segunda fórmula, que é basicamente multiplicar as coordenadas x e somar a multiplicação das coordenadas y, os dois vetores. E esse cara aqui também ele é conhecido como produto interno. E esse ângulo aqui não depende de orientação. A gente vai entender o que é isso aí depois, mas para esse produto a gente vai considerar sempre o menor ângulo entre os dois vetores. Aqui estão as propriedades importantes. As principais são essas três primeiras, as outras é mais para a gente mostrar aí, mas a gente sabe que isso aqui é um produto pela primeira fórmula de duas normas, ou seja, se esses vetores não forem nulos, elas vão ser sempre positivas, mesmo cosseno. Então, o cosseno é a única parte dessa fórmula que consegue variar de sinal, né? É a única parte que pode ser positiva ou negativa. Então, o que a gente pode tirar disso? A gente pode tirar que se o dot de u e v for igual a zero, significa que o cosseno é igual a zero. Então, se o cosseno é igual a zero, a gente está olhando para essa linha aqui, que corresponde aos ângulos de 90 a 270. Como no dot a gente está interessado sempre no menor ângulo entre dois vetores, então quer dizer que θ vai ser igual a 90, né? Vamos considerar que é 90 para cima e 90 para baixo nesse caso. Se o dot de u e v for maior que zero, quer dizer que o cosseno também é maior que zero. Cosseno maior que zero corresponde a essa linha verde com maisinho aqui. Ou seja, a gente está falando de, como a gente está falando sempre do menor ângulo, então é sempre um ângulo menor que 90 graus. Se o dot v for menor que zero, significa cosseno menor que zero. Cosseno menor que zero é essa linha aqui, corresponde a ângulos maiores que 90, opa, cliquei sem querer, mas corresponde a ângulos maiores que 90 graus. Agora as outras fórmulas, é legal saber que o dot é distributivo, e essa outra aqui é mais uma simplificação do que uma fórmula, mas se a gente fizer o dot de u por ele mesmo, a gente vai ter, pela segunda fórmula aqui, né,
aqui vai ser igual a norma de u ao quadrado, porque seria, ao invés de v, seria o x ao quadrado mais o y ao quadrado. E se a gente tirar a raiz disso aqui, a gente vai ter basicamente o teorema de Pitágoras. Então, um jeito fácil de você pegar a norma de um vetor é basicamente você fazer o produto escalar dele com ele mesmo e tirar a raiz. Essa última aqui é basicamente uma simplificação, na verdade. A gente pegou a fórmula original, a primeira, e isolou o cosseno. Então, o jeito fácil de descobrir o cosseno, o cosseno do menor ângulo entre dois vetores é fazer o dot dos dois e dividir pela multiplicação das normas deles. Outro produto importante é o produto vetorial, também conhecido como cross product. Ele também tem duas fórmulas e é representado por esse xzinho, por isso o nome de cross. A primeira fórmula é bem parecida com aquela primeira do dot, só que só tem a pequena diferença de que dessa vez a gente está falando do seno de θ ao invés do cosseno, e outra pequena diferença que dessa vez o θ continua sendo o menor ângulo entre o e v, só que ele é orientado dessa vez. Ou seja, ele é o ângulo que começa em u e vai até v. Se ele estiver em sentido anti-horário, o cross vai ser positivo. Se estiver no sentido horário, o cross vai ser negativo. Então, se o θ for igual, mas ele estiver em sentidos opostos, ele vai dar o mesmo valor do cross em módulo, só que com sinais opostos. Outro jeito de descobrir o cross é resolvendo esse determinante, no qual as linhas são as coordenadas dos vetores. E ele vai resumir pra gente em u.x vezes v.y menos v.x menos u.y. Outro detalhe é que vocês vão encontrar por aí esse produto também com o nome de produto externo. Assim como o dot, o cross também tem algumas propriedades baseadas no seno, né? Porque o que ele tem em comum com o produto escalar é que ele também é o produto de duas normas, só que dessa vez é por um seno ao invés de um cosseno. Então, o único cara que vai variar o sinal aqui dessa vez é o seno. Então, se o cross for zero, a gente sabe que o seno é zero. Se o seno é zero, a gente está falando dessa linha aqui. A gente só tem dois ângulos possíveis, né? 0 ou 180. Ou seja, se o cross for zero, significa que nossos dois vetores são paralelos, seja na mesma direção ou na direção completamente oposta. Se o cross v for maior que zero, significa que o seno é maior que zero. O seno é maior que zero para esses ângulos aqui. Ou seja, são os ângulos maiores que zero e menor que 180 graus. Já se o cross v for menor que zero, significa que o seno é menor que zero. Então a gente está olhando para os ângulos de 180 até 360. O cross também a gente consegue aplicar a distributiva nele. E, do mesmo jeito que a gente fez no dot, a gente consegue isolar o seno e obter ele a partir do u cross v dividido pela multiplicação das normas de u e v. Legal, a gente já sabe essas propriedades, a gente já sabe o que é um vetor, o que é um ponto. Agora vamos ver como que a gente consegue representar esses caras em código. Como tanto o vetor quanto o ponto são representados só por duas coordenadas x e y, a gente vai representar os dois pela mesma classe, que eu vou chamar de point. Classe não, vamos chamar de struct. Vamos simplificar um pouquinho. Esses caras só vão ter um x e um y. E um ponto interessante aqui, eu vou usar long long, porque esses caras aqui, geralmente nos problemas, eles vão até 10 a nona, mais ou menos. E como vai ter multiplicações envolvidas, a multiplicação de dois números dessa magnitude estoura um int. Então é importante usar long long. E outra observação importante é que a gente está falando de coordenadas inteiras, né? Se as coordenadas forem inteiras, uma coisa legal desses produtos e poder usar as propriedades deles é que a gente consegue fazer tudo isso sem usar double, ou seja, a gente evita problemas de imprecisão. Quando a gente só está interessado em saber se o ângulo é maior que 180 ou menor que 180, se ele é reto, se os dois vetores são paralelos, coisas desse tipo que aparece bastante nos problemas, a gente consegue usar essas propriedades. E como usando essas segundas fórmulas aqui, a gente pode escolher qualquer uma das duas, né? Se a gente simplesmente usar essa segunda que não tem cosseno, ou no caso do cross, aqui não tem seno, a gente está usando só inteiros.
Então é um jeito bem legal, uma estratégia bem legal da gente evitar usar double e assim evitar ter problemas de imprecisão. Primeira coisa que eu queria ensinar para vocês aqui, que vai facilitar bastante nossa vida, é um conceito de PO. Vocês vão ter isso ano que vem, só que no caso a galerinha que tá na USP aí, dos bichos, mas que eu acho que vai valer muito a pena adiantar um pouquinho, porque vai deixar o código muito mais limpo e vai deixar além de mais rápido para vocês codarem os problemas, muito mais fácil de debugar. A primeira coisa vai ser o que a gente chama de construtor. O que é isso? Isso aqui é só um jeito da gente inicializar uma variável já passando direto os valores para ela. Como que a gente faz isso? O que está acontecendo aqui, né? Esse this aqui está se referindo a essas variáveis. E esse cara sem this está se referindo aos parâmetros. Então, isso só quer dizer que eu posso inicializar uma variável, por exemplo, point A, já passando direto os valores para ela, ao invés de eu ter que fazer point a.x igual a 3, a.y igual a 4. A gente simplesmente passa por parâmetro, ele recebe aqui e popula esses caras aqui, que são os representados pelo this, com o que a gente passou por parâmetro aqui. Posso até imprimir aqui, para vocês verem que fica de fato bem mais simples assim. Beleza, né? Transformei as três linhas lá de ter que colocar .x, .y nessa única linha aqui. Mas o conceito que vai facilitar mais ainda que esse é o conceito que eu vou passar agora, que é o que a gente chama de sobrecarga de operadores. Com ele, a gente consegue definir operadores como se fosse mais, menos, multiplicação, para as operações que a gente quer fazer com essa struct point. E a gente consegue, por exemplo, somar dois pontos diretos, sem ter que ficar fazendo a.x mais a.y mais b.x, a.x, a.y mais b.y e assim por diante. Por exemplo, a gente pode criar outro ponto P, passar 2, 2, e com o que eu vou fazer aqui, a gente consegue fazer, por exemplo, somar os dois pontos. Point C igual a A mais B, ao invés de fazer o clássico C.x, A mais x mais B.x e assim por diante. Mas como que eu faço isso? Eu vou definir primeiro o retorno. Eu quero que a minha operação resulte em outro point. Operator, eu vou definir um mais aqui. Eu vou colocar aqui point B. Eu vou passar por referência, tá? Isso aqui é basicamente eu estou passando um ponteiro por debaixo dos panos, para não ter que ficar copiando toda uma struct toda vez que eu quiser fazer uma operação. E aqui eu posso usar o próprio construtor que eu defini antes para criar o ponto que eu vou retornar. Então eu posso colocar return point x mais b.x, y mais b.y. Aqui eu vou imprimir agora o ponto C. E aqui a gente tem a soma de 3, 4 com 2, 2, né? Que é 5, 6. Mas o que acabou de acontecer? Como que esse cara aqui... como que isso aqui funciona? É basicamente o seguinte. Quando eu tenho um point e eu coloco um maisinho depois com outro point, ele vai detectar isso aí como se fosse uma função. Ele viu que eu tenho o primeiro point, ele vai ser... Vamos supor que a gente está olhando para esses caras aqui, ó. Aí a gente viu que é o operador mais, já vou ver que a gente está falando dessa função aqui. Aí a gente vai passar a segunda variável, que é esse b, ela vai ser lida como esse parâmetro aqui. Então a primeira é a que contém esses caras xy do point. É como se fosse a gente estivesse olhando para a struct com os valores aqui preenchidos. E o segundo componente da minha operação, ele vai ser lido como parâmetro desse cara. Então, o x é como se fosse o a.x nesse caso. E o b.x é o b.x porque a gente, inclusive, por coincidência, nomeou esse cara de b. Mas é sempre o segundo termo da operação é o que vai ser lido como parâmetro, o primeiro é o que vai ser lido como as variáveis que já estão aqui.
Então é só fazer x, que é uma ponto x, vezes ponto x, e mesma coisa para o y. Estou usando aqui o construtor que eu defini para já tipo instanciar uma variável com esses valores e retornar lá na hora. A gente pode fazer isso também para outras operações, né? Por exemplo, a gente pode definir um operador por menos. E outra coisa interessante aqui é que, por exemplo, nesse caso aqui eu tenho menos definido aqui, mas por que ele não está usando esse cara que eu defini aqui dentro? É porque x e b.x são inteiros, né? No caso long long. Então ele detecta qual operador eu tenho que usar tanto por tipo quanto por. Aliás, na verdade ele só vai usar o tipo, né? Se a operação for de inteiros ou long long, ele vai saber que ele vai usar o menos long long ao invés do menos do point. No código que eu coloquei no GitHub, vocês vão ver que eu coloquei um const aqui e um const aqui. Isso não é necessário nas versões mais atuais do G++, mas se eu não me engano, nas mais antigas, esse const de fora era obrigatório. Esse aqui de dentro não era, mas tem gente que coloca porque isso garante que você nunca vai alterar esse cara aqui. Por exemplo, se você está fazendo essa operação e mudar alguma coisa aqui dentro, passando por referência, ele vai mudar o valor que está nesse cara aqui. Só que com esse const ele não deixa. Mas como a gente não pretende fazer nada assim, ele não é necessário. O de fora, ele só garante que a gente não vai mudar esses valores aqui enquanto a gente estiver fazendo essa operação do que a gente está definindo no operator. Mas, tipo, como a gente também não vai fazer isso, ele não é necessário. Vocês podem colocar por segurança e tal, mas não é uma coisa obrigatória. Vamos definir também o nosso produto escalar e vetorial com com essa mesma técnica de sobrecarga de operadores. Como o resultado do produto escalar ou do produto vetorial vai ser um número, eu vou colocar que eu vou retornar um LL, long long, né? Primeiro vamos fazer o produto escalar aqui, que é o nosso dot product. Chamar ele pela operaçãozinha da multiplicação. A gente vai usar aqui a segunda fórmula, que é a que só usa as coordenadas, tá? Então vai ser x vezes b.x mais y vezes b.y. Vamos definir também o nosso produto vetorial, ou cross. Ele também retorna um long long. E eu vou chamar ele desse acento circunflexo. A gente vai usar aquela formulazinha do determinante, que é essa aqui. Então a gente vai ter x vezes b.y menos y vezes b.x. Aí agora eu vou até testar com vocês aqui, né? Qual que é a propriedade que uma das propriedades mais interessantes, né? Se o produto escalar, se o ângulo for, se os vetores forem paralelos, a gente sabe que o produto vetorial vai ser zero. Então vamos pegar dois caras paralelos aqui. Pegar o cara 1, 0 e o menos 1, 0. Agora vamos considerar long long cross igual a cross B. E vamos imprimir esse cara aqui. A gente vai esperar que ele seja 0. Tá aqui, né? Então a gente basicamente definiu que esse caractere aqui vai representar pra gente o cross quando as variáveis que estão ao redor dele são pontos, né? Outra propriedade muito importante do cross é que o módulo dele vai ser a área do paralelogramo definido pelos vetores u e v. A gente está falando do módulo porque ele pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Bom, vamos então ao nosso primeiro problema. O problema é encontrar a menor distância entre um ponto e um segmento de reta. A gente pode separar esse problema em dois casos. O primeiro é quando o ponto C pode ser projetado verticalmente em cima do segmento AB. Ou seja, a distância mínima vai ser a altura que ele vai ter em relação ao segmento, que também pode ser visto como a altura do triângulo ABC. O segundo caso vai ser quando esse segmento, o ponto C não pode ser projetado verticalmente.
em cima do segmento AB. Ou seja, ele está para um dos lados do segmento, né? Por exemplo, aqui do lado direito do segmento, então a distância vai ser a distância entre o ponto B e o ponto C. A gente pode testar isso pegando simplesmente o mínimo das distâncias do ponto C até as duas bordas. Beleza, mas como que a gente consegue descobrir qual caso a gente está lidando para achar a resposta certa? O primeiro caso, a gente pode testar se os ângulos entre os segmentos AB e AC é menor ou igual a 90 e entre os segmentos BA e AC também é menor ou igual a 90. Como a gente não gosta de usar double para evitar imprecisão, a gente pode usar o produto escalar para descobrir isso, né? Então a gente sabe que o produto escalar ele é maior ou igual a zero quando o ângulo é menor ou igual a 90 graus. Se ele for igual a zero, vai ser exatamente 90, que ainda é um caso válido pra gente, né? Porque se o ponto C estiver logo acima do ponto A, por exemplo, a resposta ainda vai ser essa altura. Então, a gente só precisa checar se o produto escalar entre AB e AC é maior ou igual a zero e entre BA e BC também é maior ou igual a zero. Tendo passado esse teste, a gente precisa descobrir a altura. A gente pode usar agora o produto vetorial para isso. A gente sabe que a norma do produto vetorial, aliás, o módulo do produto vetorial, ele nos dá a área do paralelogramo formado pelos dois vetores. Então, a gente também sabe que a área do paralelogramo é igual à base vezes a altura, né? Então, se a gente tem a área e a base, a gente consegue isolar a altura nessa fórmula aqui. E a gente só precisa calcular essa área pelo produto vetorial e depois colocar na fórmula aqui para pegar a altura. Já no outro caso, né, a gente só precisa pegar o mínimo entre as normas dos vetores BC e AC. Bom, vamos à implementação do primeiro problema. A gente pode criar uma função MinDist que vai receber os 3 pontos e vai retornar um double, porque a distância não necessariamente é inteira. A primeira coisa que a gente tem que fazer é checar se a gente está no primeiro ou segundo caso. Para checar se a gente está no primeiro, a gente tem que checar o dot do segmento dos vetores AB e AC. E também dos vetores BA e BC, né? Eles têm que ser maiores ou iguais a zero. Então a gente pode aproveitar os operadores que a gente definiu ali em cima para facilitar um pouquinho nossas contas. A gente pode fazer B-A dot C-A maior ou igual a zero e A-B dot C-B maior ou igual a zero também. Uma dica que eu dou quando vocês estão sobrecarregando operadores é sempre isolar essas operações, porque a precedência dos operadores às vezes não é o que a gente espera. Então, nesse caso aqui não é para dar nada, mas às vezes quando a gente está fazendo 3 contas seguidas, por exemplo, A, dot B, cross C, a precedência não está bem definida, então é sempre bom isolar para ter certeza que a gente não vai ter nenhum problema depois. Então, dado que a gente está nesse caso, agora a gente precisa descobrir a altura desse paralelogramo aqui. A gente vai descobrir ela a partir da área e do comprimento da base. A área a gente consegue descobrir pelo cross product. Então a gente sabe que a área é igual ao cross dos vetores AB e AC. Na verdade é ao módulo do cross, porque ele pode ser negativo. Então é módulo de B-A cross C-A. E agora a gente pode aplicar esse cara nessa fórmula. A gente sabe que a altura vai ser igual à área dividido pela base. Então a gente já pode retornar aqui a área dividido. Para descobrir o comprimento da base, eu vou fazer mais uma funçãozinha aqui que pode facilitar a nossa vida. Ela vai chamar de len e ela vai retornar a raiz quadrada de x mais y vezes y, que nada mais é do que a nossa norma. Agora eu só preciso chamar essa função aqui embaixo, que ela vai me dar a norma do segmento B. Na verdade o B aqui vai ser ponto B menos ponto A. Agora sim. Se a gente não estiver nesse caso, a gente está no caso 2, que é quando o ponto C está para um dos lados do segmento. Então, eu só vou precisar pegar o mínimo da norma dos vetores AC e BC. Então, a gente tem C-A ponto len
e c-b.len. Para quem não está muito acostumado com essa notação de chamar uma função a partir de uma struct, vocês podem pensar nisso como algo muito similar ao que a gente já viu com vetores, né? Com vectors. Por exemplo, quando a gente tem um vector de inteiros v e a gente chama .pushback, a gente está fazendo a mesma coisa. A gente tem essa função definida dentro dessa estrutura vector, do mesmo jeito que a gente tem essa função len definida dentro da nossa struct point. O próximo problema é o seguinte: a gente quer descobrir se um ponto está dentro de um polígono convexo. Dado um vetor de pontos ordenados em sentido anti-horário, essa propriedade é importante, e um ponto, dizer se o ponto está dentro ou fora do polígono. Bom, como os pontos são dados em sentido anti-horário, a gente pode considerar as arestas como vetores ordenados em sentido anti-horário. A gente pode também fazer vetores de cada um dos vértices até o ponto P. A gente pode observar aqui que para o ponto que está dentro do polígono, o ângulo entre o vetor aresta e o vetor que vai até o ponto vai ser sempre anti-horário. A gente pode ver isso também como o vetor que está apontando para o ponto P vai estar sempre para o lado de dentro do polígono, vai estar sempre do lado esquerdo do vetor aresta. Já se o ponto estiver fora, a gente pode afirmar que um dos ângulos vai ser horário, porque é como se ele estivesse do lado direito de uma das arestas, ou seja, do lado de fora. Um ponto importante aqui é que essa solução ela não é válida para polígonos côncavos. Os polígonos côncavos são aqueles que têm uma ponta para dentro, como esse aqui. A gente pode perceber que, mesmo o ponto P estando dentro do polígono, um dos ângulos está no sentido horário. Vamos à implementação do segundo problema, então. A gente pode definir uma função isInside que vai receber um vector de points, que vai ser nosso polígono. Lembrando que esse cara já vai vir ordenado em sentido anti-horário. Um point P. A gente pode inicializar nossa resposta como false, como true, e invalidar ela depois. O que a gente vai fazer é que a gente vai percorrer todos os vértices e vai sair tirando o produto vetorial para descobrir se esses ângulos aqui são em sentido horário ou sentido anti-horário. O produto vetorial ele vai estar no positivo se o ângulo entre U e V, vou chamar o vetor aresta de U e o vetor que vai até o ponto P de V. Se esse ângulo aqui tiver anti-horário, ele vai ser maior que zero. Já se esse ângulo aqui tiver horário, ele vai ser menor do que zero. Então a gente só precisa percorrer e ver se algum deles é menor que zero. Vamos pegar o tamanho aqui para facilitar. Então eu vou percorrer cada um dos vértices. E para cada vértice eu vou pegar meus vetores U e V. O U vai ser o vetor que corresponde à aresta. Então ele vai ser polygon de I mais 1 mod n menos polygon de I. Por que I mais 1 mod n? Bom, eu quero sempre o vetor entre o vértice atual e o próximo vértice, ou seja, vai ser o vértice I mais 1 menos o vértice I. Só que quando eu chegar no último ponto, eu vou querer o vetor dele para o vértice 0. Então, quando I for igual a n, eu quero que esse cara aqui dê com o mod de 0, porque daí ele vai dar o vértice do ponto n-1 até 0. Já o V vai ser P menos polygon I, que é o vetor que vai do vértice até o P. Agora eu só tenho que checar se U cross V é menor que 0 e invalidar nossa resposta, caso isso seja verdadeiro. Legal, agora a gente já sabe como resolver esse problema em OGN.
Mas agora imagine que a gente vai ter n pontos para descobrir se está dentro ou fora do polígono e n vai até 10 a quinta. Se a gente fizer essa solução em tempo linear para cada um dos pontos, a gente vai dar TLE, provavelmente, né? Vamos supor que o polígono tenha, sei lá, 10 a quinta pontos também, 10 a quinta vértices. Para solucionar isso aqui de uma forma mais eficiente, a gente pode usar busca binária, fazendo a complexidade de achar o ponto virar oddlog. Então, achar n pontos, dizer para n pontos se eles estão dentro ou fora do polígono, vira o algoritmo nlog n. A ideia é a seguinte: a gente vai dividir o polígono em triângulos e para cada triângulo a gente vai olhar se os vértices dele, aliás, as arestas dele, que a gente vai representar por vetores saindo de uma origem. No caso, a origem vai ser um dos pontos do nosso polígono. No código a gente vai poder usar o primeiro ponto mesmo, do vetor. E a gente vai ver que se a gente traçar também um vetor da nossa origem até o ponto P, vai ter triângulos que os dois lados estão à esquerda, que o ângulo do lado até esse vetor que vai até o ponto P forma sempre no sentido anti-horário, e vai ter outros triângulos que formam no sentido horário, ou seja, eles estão à esquerda, né? Então, o triângulo no qual o ponto P vai estar dentro vai ter essa característica. Um vai estar no sentido de horário e o outro vai estar no sentido horário. Mas a gente ainda tem que tomar um cuidado, porque imagina, olha só esse ponto aqui. Ele está para fora do triângulo, e se a gente traçasse o vetor que vai até ele, a gente também teria essa propriedade de estar um ângulo no sentido horário e um ângulo no sentido anti-horário. Então, além de checar essa propriedade, a gente teria que checar se o ponto está dentro do triângulo. Isso aqui a gente pode checar do mesmo jeito que a gente aprendeu na outra vez, né? Só que como só tem 3 lados, o polígono, então a gente pode fazer até num if. Mas beleza. Como que eu encaixo isso na minha busca binária? Bom, se a gente sabe que os dois ângulos aqui estão no sentido anti-horário, a gente sabe que a gente tem que cortar nossa busca para cima. Por exemplo, se eu estiver olhando para esse triângulo 2 na minha busca, se ele for o mid, eu vou saber que eu tenho que cortar para L igual a mid mais 1. Vamos supor que os triângulos são ordenados de 1 a 4, já que a gente está seguindo o sentido anti-horário. Então a gente tem que cortar para cima, né? Então a gente vai atualizar nosso ponteiro left para mid mais 1. Já se eu estiver olhando na minha busca para esse triângulo 4, por exemplo, a gente vê que os dois ângulos estão apontando para o sentido horário, então a gente precisa cortar nossa busca para baixo. Então a gente atualiza nosso mid para nosso R para mid menos 1. É um jeito um pouquinho mais simples. Ao invés de ter que ficar olhando para duas arestas ao mesmo tempo, a gente definir como referência sempre a aresta mais abaixo, mais à esquerda do nosso triângulo e olhar só o direcionamento do ângulo dela. Então a gente vai precisar achar a última aresta que tem o ângulo em sentido anti-horário, e daí a gente olha para ela e para a próxima e vê se o ponto está dentro do triângulo formado por esses dois vetores, né? Entre a aresta que tem o último ângulo anti-horário e a próxima aresta. No caso seria esse triângulo 3 aqui. Vamos ver agora como que essa função vai ficar no código. Posso definir minha função bool inside polygon, na qual eu vou receber um vector de points, que vai ser o polígono, e o ponto P que eu quero descobrir se está dentro ou fora, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é definir o intervalo da minha busca binária. Eu vou chamar o meu ponteiro left, eu vou definir ele como 1, porque vamos supor que o ponto origem que a gente vai usar é o ponto 0, o polygon 0, o primeiro ponto do nosso vetor. Então minha busca, sempre levando em consideração a aresta mais à esquerda dos triângulos, vai ser o ponto 1, porque daí a aresta vai começar com 0 a 1 e vai até o tamanho do vetor menos 2, que seria essa daqui. Porque
quando a gente terminar a busca, a gente quer que tipo, o máximo que a gente consiga chegar seja o triângulo que vai até essa aresta do ponto n-2 até a próxima, que no caso é a última. Aí a gente tem que definir a resposta, então eu vou chamar de i, que vai ser o índice do vetor do triângulo que a gente vai testar se o ponto P está dentro ou não. Eu vou começar com 1, porque na verdade é só para inicializar mesmo, mas se a gente passar um triângulo, a gente sabe que a gente já vai ter a resposta certa aqui. Então é só para dar uma boa prática de inicialização. Então, enquanto L menor ou igual que R, a gente vai ter que calcular nosso mid. E agora a gente tem que calcular usar os vetores para calcular o cross e com o cross descobrir se o ângulo está no sentido horário ou anti-horário. Então, o nosso vetor U vai ser polygon mid menos polygon 0. Ou seja, vai ser o ponto que a gente da aresta que a gente está chutando, menos a origem, né? Ou seja, se a gente calcular esta. E o meu vetor V vai ser o vetor que vai do ponto P até a origem, que no meu caso aqui é o polygon 0. Então a gente precisa testar se o cross de U com V for maior ou igual a 0. Isso quer dizer que o ângulo está no sentido anti-horário. E se for igual a 0, quer dizer que o ângulo é 0. Então é como se fosse o ponto estivesse na própria aresta. Nesse caso aqui, a gente atualiza a resposta. Vou colocar aqui i igual a mid, porque eu quero que esse i, a última vez que ele seja atualizado, seja na última vez que a gente viu uma aresta com um sentido anti-horário. Então a gente atualiza toda vez que a gente achar o sentido anti-horário. Aí a gente vai ter que cortar nossa busca para cima. Então L vai ser igual a mid mais 1. Se não, quer dizer que a gente encontrou uma aresta no sentido anti-horário. Ou seja, o ponto com certeza está para fora, está para baixo. Então a gente só precisa atualizar o R para mid menos 1. Então na nossa busca, a gente vai ter o índice da aresta que a gente vai precisar testar o triângulo formado por ela e a próxima para ver esse ponto dentro do triângulo. Então a gente só precisa retornar um isInside triangle agora, passando os 3 pontos, que vai ser, eu vou passar em sentido anti-horário já para a gente poder usar as mesmas regras. Polygon 0, a nossa origem. O próximo ponto vai ser polygon i e o último ponto polygon i mais 1. Agora eu vou definir essa função, na qual eu vou receber os 3 pontos. Eu também tenho que receber o ponto P, né? E agora eu só preciso checar se um dos produtos vetoriais entre o vetor da aresta e o vetor que vai da origem até o P é menor do que 0. Porque os 3 têm que ser maior ou igual. Então se um dos 3 for menor, eu já sei que a resposta vai ser falsa. Então vamos definir nossa resposta é true e a gente invalida ela caso seja necessário. Primeiro vetor é b menos a cross c menos a. Se for menor que 0, ops, fiz um errinho aqui, seria b menos a cross p menos a. Eu vou isolar a operação, né? Se isso aqui for menor do que 0, eu tenho certeza que isso aqui, a minha resposta vai ser falsa. Segundo teste, segunda aresta. Então seria a aresta do B para o C. Então seria C menos B cross. Nesse caso aqui seria P menos B. P menos B. Se for menor que 0, mas igual a falso também.
Agora o último teste seria a aresta de C até A. Então é A-C cross P-C, se for menor que zero, ans igual a false. E aí a gente só precisa retornar o nosso ans. Então, se a gente encontrar o triângulo que tem o último, que a aresta da esquerda tem o último ângulo no sentido anti-horário, e checar se o ponto está dentro desse triângulo, a gente tem a resposta para o nosso problema em oddlog. Vamos então ver nosso último problema, que é a ordenação por ângulo. Suponha que a gente tem vários pontos num plano e uma origem definida. A gente quer ordenar esses pontos em sentido anti-horário ao redor da nossa origem. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem uma função atan2 que faz isso bem facinho, só que ela retorna um double. E a gente quer evitar doubles, e o jeito que eu vou passar aqui, além de ser bem rapidinho para codar e não usar double, ele garante que não tem precisão e também é legal para pensar um pouquinho nas propriedades dos produtos. Bom, eu não sei se já foi passado comparadores para vocês, mas eu vou passar rapidinho para quem não viu ainda. Suponha que a gente vai querer ordenar um vetor de inteiros e a gente vai usar a função sort para isso. A gente passa o begin, o end, e a gente pode passar um terceiro parâmetro, que é uma função de comparação. Essa função ela vai receber dois elementos do vetor. Nesse caso, como é inteiros, a gente pode chamar de a e b. E ela tem que retornar true, caso esses elementos já estejam ordenados na ordem que a gente quer, e false caso contrário. Vamos supor que a gente quer ordenar esse vetor em ordem decrescente. Então, ela só tem que retornar true se o a for maior do que o b. Caso contrário, ela tem que retornar false. A gente pode usar uma função parecida para comparar dois pontos ou vetores de acordo com o nosso critério de ordenação. A solução que a gente vai fazer aqui se baseia na seguinte ideia. A gente pode traçar vetores que vão da origem aos pontos, e a gente pode, para comparar dois vetores, a gente pode usar o produto vetorial para saber se eles estão um à esquerda do outro ou à direita do outro. Como a gente quer comparar em sentido anti-horário, a gente só quer saber se, dados os dois pontos U e V, a gente quer saber se o ângulo de U para V está no sentido anti-horário. Ou seja, a gente só precisa checar se o cross é maior que zero. A gente pode até estender falando se o cross é maior ou igual que zero, caso a gente aceite dois vetores paralelos, mas nesse caso a ordem deles não importa, né? Porque como é ordenação por ângulo, eles vão estar no mesmo ângulo. Vamos supor que nosso primeiro vetor é esse D e a gente quer ordenar usando só essa comparação. Tem um problema com isso, porque isso aqui é cíclico, né? Então a gente fala que esse cara é menor que esse, o F é menor que o C é menor que o A, e assim por diante. Até que a gente chega no último, que deveria ser o maior. Só que como é cíclico, a gente está falando que H é menor que D. Então fica um pouquinho ambíguo isso. Então como que a gente pode resolver esse problema? Para resolver isso, a gente pode cortar o plano no eixo X e usar o cross só para comparar pontos que estão no mesmo semiplano. E dar preferência para o plano de cima, já que vamos supor que a gente quer começar aqui no ângulo 0. Então a gente quer que o D seja o primeiro e que o H seja o último. Então, comparando pontos do mesmo plano, eu só testo se o cross é maior que 0. E quando eu comparo pontos de dois semiplanos diferentes, a gente só precisa checar se o primeiro está no semiplano 1, que eu vou chamar que está o semiplano 1, ou que está acima do y igual a 0, e o semiplano 2, o que está abaixo do 0. Então a gente só precisa checar se o semiplano desse ponto é menor que o semiplano desse ponto. Vamos ver como que isso aqui fica no código. Deixa eu apagar esse comparador antigo e a gente vai fazer o novo. A gente vai receber dois vetores. E a primeira coisa que a gente precisa saber é se eles estão no mesmo semiplano ou não. Eu vou chamar essa função aqui de axis por simplicidade, mas ela só vai retornar 1 ou 2 se a gente está no semiplano 1 ou 2.
Então a gente só vai receber o ponto e falar qual semplano ele está. Se o p.y for maior que zero, a gente retorna 1. Se for menor que zero, a gente retorna 2. Mas aí vai sobrar o problema do quando ele é igual a zero. Se o y for igual a zero, em qual semplano ele vai estar? Bom, como a gente quer começar aqui e terminar e andando no sentido anti-horário a partir desse ângulo zero, a gente vai considerar que se o x for maior ou igual a zero, a gente está no semplano 1. E se o x for menor que zero, ou seja, ele está nessa linha aqui, a gente considera que ele está no começo do semplano 2. Ou seja, semiplano 1 começa nessa linha e termina logo antes de chegar nessa aqui. Semiplano 2 começa nessa linha aqui e termina logo antes de chegar nessa. Então, se o p.x for menor que zero, a gente retorna 2. Beleza. Então, se a axis de u for igual à axis de v, aí a gente retorna u cross v maior que zero. A gente quer saber se o ângulo está no sentido anti-horário, já está ordenado, a gente retorna true. Se não cair nesse if, quer dizer que eles estão em semiplanos diferentes. Então a gente só precisa retornar a axis u menor que a axis v. Porque se o u estiver num eixo menor, quer dizer que ele já está na ordem certa. Senão a gente precisa inverter. Por essa aula é isso. Obrigado aí pela atenção. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode ficar à vontade para tirar pelo Telegram, tanto comigo quanto com qualquer outro veterano. A gente está sempre aberto para ajudar. E é isso. Valeu!